Caramba! Eu dei 2, e daí eu almocei, e depois dei 10, né? A sua é a 10ª. Loucura. Vamos lá. Então, o que ele está pedindo aqui é um negócio chamado função composta. É função dentro da função, né? Sim, Normalmente a gente tem um x ali, e ele está com g de x ali dentro. Por quê? Porque significa que dentro da função f, eu vou colocar a função g. Bem, quem é a sim. função f? A função f de x é 1 menos 2x. Perfeito. Agora, eu tenho que... Olha só o que eu vou fazer. Eu vou substituir esse x por g de x. Tá vendo? Então, no lugar do x, eu vou colocar g de x. Era um x, Uhum. agora tem uma g de x, ou seja, eu vou pôr a própria função no lugar do x. Então, olha só, o x não está aqui, na nossa f. Então, Tá, no lugar do x, eu vou colocar g de x. beleza. Agora, o que vai acontecer? Quem é a g de x? Quando eu olho para o enunciado, eu vejo que a g de x é esse cara. É o próprio Ah, 2x. Beleza? Vou até fazer uma coisa aqui. Não, não vou fazer não. Vou colocar só de vermelho aqui. Quando eu estiver falando da f de x, eu vou estar usando a cor preta. E quando eu estiver falando da... Opa, tem um detalhe, tem esse mais k aqui, né? tem Pulou a dois. linha. Isso é importante, por quê? Porque eu tenho que colocar um parênteses então, né, Clarice? Aham. Porque esse 2, veja, ele está multiplicando o x como um todo. O 2, então, está multiplicando a g de x como um todo, porque é o que a gente substituiu por x. E a g de x é isso tudo. Então, isso tudo tem que estar multiplicado por 2 para rolar a distributiva. Não é mesmo? Entendi. Entendi. Entendeu? Então, tá bom. Então, como é que vai ficar aqui? É só fazer a distributiva. Vai ficar 1 menos 4x mais 2k. Essa é a f da g de x. Temos esse resultado, guardamos ele. Porque o que o problema está pedindo? Está pedindo que a f de g de x, que é o que a gente acabou de encontrar, seja igual ao contrário. Seja Uhum. igual a g da f de x. Que é fazer exatamente o contrário que a gente fez. A gente pegou a g de x e jogou na f. Agora eu vou Sim. pegar a f e jogar dentro da g de x. Tá bom? Entendeu a ideia? Tá bom. Sim, tô entendendo. Ah, eu vou fazer isso. Mas você tem que fazer o final para mim, então. Beleza? Tá. Vamos lá. A g de x... Bem, eu estava fazendo tudo aqui para encontrar a f de g de x. Beleza, eu vou até... Ou coisa. Eu vou até dar uma pintada. Dar uma pintadinha. Pronto. Agora eu quero o contrário, né? Eu quero a g da f de x. Bem, quem é a g, né? A g é 2x mais k. Então, no lugar do x, eu vou colocar a f de x. Então, Entendi. f de x mais k. Beleza? Uhum. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixar mais centralizado. E aqui colocar, então, que a g de x é igual a 2x. E agora, quem que é f de x? A f de x, se você lembra bem, eu não Um lembro, menos mas 2x. 1 menos 2x, exatamente. Isso Tô vendo está aqui agora. tudo... Legal. Isso está tudo multiplicado pelo 2. Então, por isso tem que pôr um parênteses. E agora mais k. Então, quando a gente abre isso, fica quanto? Agora tem que multiplicar cruzado, não é isso? Não. Ali Tem o 2 que... vezes. Não, tem que fazer a distributiva, certo? Isso. Multiplicar cruzado não, falei errado, é distributivo. Uhum. Então, tá bom. Beleza, encontramos aí a outra também. E agora vamos fazer o que o problema nos pede. Ele nos pede que essas duas coisas sejam iguais. Uhum. Sim. Esse cara, a f de g de x, seja igual a isso.
Ou seja, isso aqui ser igual 2 menos 4x mais k. isso. Entendi. Agora a gente pode reparar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, como tem menos 4x aqui e menos 4x aqui, anula. Aham. É igual, tá dos dois lados igual. E agora é só isolar o k. Vou dar só aqui, ó. Vou deixar para ti na cara do gol, é só fazer. Quero que você isole o k, encontre o valor de k. K igual a alguma coisa. Quando você encontrar isso, me fala, beleza? Tá bom. Deixa eu fazer aqui, peraí. Fiz. Qual que é o valor do k, então? Deu 1, tá certo? O k deu 1. Isso aí. Aham. Então vamos recapitular. Eu quero saber isto. Qual deve ser o valor do k para que isso seja verdadeiro? Que as duas funções compostas sejam iguais. Então, quem é a primeira função composta? Quem é f de g de x? É pegar f e jogar o g de x no lugar do x. Eu fiz isso, tomei cuidado com a distributiva e pronto, chego na resposta dando uma simplificada. Depois, eu faço o mesmo com a g. Eu coloco a f de x dentro da g de x. Fica desse jeito. Depois igualo, encontro k. Tá bom? Entendi. Entendi. Entendeu? Conseguiria fazer uma parecida agora, se fosse o caso? Acho que sim, eu me confundo bastante na parte de botar uma função dentro da outra, né? Perceba como é que eu fiz aqui, ó. Por isso que é bom fazer o passo a passo. Eu escrevo a Sim. função, daí eu escrevo com o g de x no lugar do x, e daí claramente eu substituo aqui no lugar do x. Uhum. Certo? Isso. É. E daí depois é só fazer as continhas básicas aqui, né? Tu troca a g de x por quem ela é, cuidado com parênteses, né? Porque senão tu Aham. vai multiplicar errado. Pronto, tá feito. Beleza? Então eu vou te Beleza. pedir uma conta aqui, tá? Que não está ali, mas tem a ver com esse assunto. Essa é a f de x, ó. É x menos 2. Essa é a g de x. 7x mais 1. Então eu quero duas coisas de você. Eu quero a f da g de x. Quero só saber quem é, tá bom? E Tá bom. quero a g da f de x. E você não precisa me falar nada, nem nada. Só faz a conta, faz o passo a passo, de preferência, Uhum. e me manda uma foto. Tá? Tá bom. Eu vou salvar aqui, exportar aqui, para que você possa ter algo como referência. Aí você Beleza. pode olhar no WhatsApp e tal, fica melhor. Tá bom. Eu vou desativar o microfone aqui só pra fazer, tá? Não te preocupe.
Foi. Legal, se Acho puder que mandar uma consegui. foto. Vou mandar. Ah, tá. Vou mandar. Peraí. Vamos ver o que você fez. Perfeito. Você já entendeu como faz as funções compostas. Nada a acrescentar. Que bom. Sim, Tá. vamos ver as próximas aqui, então. Agora me parece ser uma questão de estatística ou algo do gênero. Por aqui, eu vou abrir outro arquivo, esse aqui eu já salvei. Bem, você sabe fazer isso? Não, eu achei que essa questão fosse uma função. Acho que é função afim, porque ele falava de variação, tem gráfico, mas eu acho. Não sei se é. Eu fiquei com dificuldade na interpretação dessa questão. Ele está simplesmente perguntando qual foi o aumento do segundo trimestre para o terceiro. Uhum, Aumento percentual. sim. Aí eu Então, não soube fazer também. tem 4 trimestres, né? Então, qual que é o segundo trimestre? Não é de abril até junho? Ah, aham. Tô vendo aqui. Sim, Esse é o segundo. E o terceiro trimestre é de junho até agosto. Certo? certo. Ah, bem, aqui fica um pouco confuso, porque eu não sei exatamente se ele está querendo que tu compare as médias, né? Fica um pouco complicado. Mas eu acho que é isso. É a média do. Ele devia ter dito, devia ter usado a palavra, né? Ou ele quer que tu compare os pontos finais de cada um, né? Então, no caso, ele quer que tu compare esse e esse. Que o primeiro que eu desenhei é o ponto final do segundo trimestre. E o Uhum. outro é o ponto final do terceiro trimestre. Então, tu compara ali, no segundo semestre, no segundo trimestre foi tanto, no terceiro foi tanto, a diferença foi de tantos por cento. Entendeu? Então, por Tá, exemplo, no segundo trimestre, a porcentagem é de 60%. Concorda comigo? Nesse ponto final. sim, O, o segundo trimestre acabou em 60%. O sim. terceiro trimestre acabou em quantos por cento? Ah, 80. Exato. E ele está perguntando aí qual foi o aumento das vendas. Aumentou quantos por cento, então, de 60 para 80? Foi 20%. Sim. Ah, nossa, muito fácil. Bem fácil, né? E eu tô Acho até que foi achando meio 20. estranho, porque tá muito fácil. Não sei se eu tô caindo em alguma pegadinha e tal, mas acho que não. Acho que é isso mesmo, É, tá? tá Então, bom. beleza. Então era só comparar o final de cada trimestre. Beleza. Então, vamos para a próxima. Você não conseguiu fazer aquela, mas por quê? Tipo, ela é bem evidente, assim. Por que que tu ficou Não, é porque viajando? eu acho que eu tive. Eu não consegui entender muito bem o gráfico, eu acho.
Eu não consegui interpretar muito bem a questão. Hum. Bem, leia aí e me diga o que você interpretou. Eu vou no banheiro e já volto. Tá bom. Oi, desculpa a demora. Banheiro. Tudo bem, eu tava aqui Como eu tentando falei, já tô na entender. 10ª aula, tô meio bugado já também. E aí, minha Hum, amiga, você pensou alguma coisa? Como é que faz? Como é que fez? Como é que deixa de fazer? eu tentei fazer essa até o
Até uma parte assim da questão eu entendi, mas aí depois eu comecei a me bagunçar, eu não entendi mais. Hum, Entendeu? Até o primeiro parágrafo da questão eu entendi, a partir do segundo. tá, vamos ver. Um cliente, ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha do atendimento no dia, com o número 49, e verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas representavam uma progressão aritmética de números naturais consecutivos, começando em 37. Tinha 12 pessoas na frente e começava em 37. Então era o 37, 38, 39, até porque 37 mais 12 é 49, certo? Aham, tá. Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, o número das senhas daquelas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova progressão aritmética. Então, se continua sendo uma progressão, tirou-se valores que mantêm-se a lógica. A lógica de uma sequência crescente com a mesma quantidade de valores. É bem estranho isso mesmo, mas vamos lá. Sabe o que é uma progressão aritmética, né? Por exemplo, os números pares é uma progressão aritmética de razão 2. 2, Sim, 4, 6, 8. De um para o outro, soma 2. Sempre o mesmo valor. Então, essa é sim, a a razão. razão. E começa Aham, nesse cara. Então, esse aqui é o A1. Tem muito sim. assunto Aí nessa tua prova. o Hoje é uma 4 é o outra matéria. A2. 4 é o A2 e assim vai, exatamente. Com isso, os números das senhas daqueles que permaneceram na fila passaram a formar uma nova progressão aritmética. Se os clientes com as senhas do número 37 e 49 não saíram do banco, então, mas. Ah, tá, é o último cara. Se os clientes com as senhas 37 e 49 não saíram do banco, o número máximo de pessoas que pode ter permanecido na fila. Nossa, tá estranho mesmo. O que eu entendi da questão é que tipo, o 37 seria o primeiro termo e o 49 o último da progressão aritmética? Isso. Tá, até aí foi. Então, tu sabe o A1, tu sabe o AN. Exatamente. O melhor Sim. é, o AN, que normalmente é o cara que a gente chama ali do último cara, né? Exatamente. Quando ele fala que é 12 pessoas, não são 12 termos que tem na progressão aritmética, né? Ou é? Hum, sim, são 12 termos. Ah, então. O Então problema a é que é 12 uma progressão bem boba, porque é uma progressão de soma de um em um, né? É o 32, desculpa, o 37, o 38, o 39, até o 49. Vai somando de um em um. Então é uma progressão de razão um. Aham. E agora ele está dizendo que vai sair 4 pessoas e os números das que formaram, das que sobraram, continuam formando uma progressão. Isso aqui tá estranho mesmo. Ah, número máximo de pessoas pode ter permanecido. Não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Número máximo de pessoas. Ah, é a quantidade de termos, né? Agora, se ele, a princípio eu pensaria, tem 12 pessoas na fila. Na verdade, tem 13, contando com o último cara, né? Uhum. E eu tiro 4, sobra 9. Mas não é 9, né? Porque. Tu tem a resolução disso? Não tô entendendo isso. Eu não tenho a resolução dessa questão. Caramba, Ainda não. questão estranhérrima. Uma progressão. Bem, vai sair 4 pessoas. O número máximo de pessoas que pode ter permanecido. Mais de 4 pessoas. 4 ou mais. Eu tinha lido errado, desculpa. Eu já tô meio zoado já. É mais de 4 pessoas, entendeu? Sim. Daí que eu não entendi mais. Tá, vamos lá. Vamos escrever os números aqui. Se bem que é meio redundante escrever os números. Mas 37, e daí papapá, e daí 49. Tá. Por exemplo, a minha progressão ela precisa começar no 37 e acabar no 49. Sim. Beleza. E vamos dizer assim, tu conhece a equação, né?
A n é igual a 1 mais n menos... Certo. Isso. Então, tu sabe que aqui tem que ser 49 igual a 37, n menos 1 vezes r. Se eu passo para o outro lado, fica 12. Igual a n menos 1 vezes a razão. A coisa é que a gente não tem o n, mas é o que a gente quer. Uhum. A gente quer. E a gente precisa do n máximo. Então, se a gente isolar o n, talvez apareça para nós alguma forma de pensar esse n máximo. Vamos Tá. isolá-lo. Vai ficar n vezes r menos r. Eu fiz o distributiva, certo? Aham. Agora eu posso passar o r para o outro lado, o r dividindo, e encontrei esse n aqui. Não é mesmo? Beleza. E eu sei que o n tem que ser um número entre o número de clientes ali, tem que ser um número menor que... Peraí, o que tem que ser? Tinha quantos clientes? Tinham 12, tinham 13. E saiu mais de 4. Então tem que ser 8 ou menos, né? Sim. Esse 15 aqui já não faz sentido. Esse 12 também não faz sentido. Não sei. Eu tinha pensado isso também. 15 e 12 não faz sentido. E eu tinha chegado a essa conclusão, que tinha que ser 8 ou menos mesmo. Até o 9 não faz sentido, porque se saiu 4. Não, vamos supor que saiu 4. Talvez 9 role. É que tem 13, né? 13 menos 4, 9. Mas você falou mais de 4, né? Então, uma vez que ele fala mais Mas, de 4, ele tá falando 5 ou mais, né? Mais de 4 pessoas. Mais de 4 é 5 ou mais. Então, se tem aham. 13, pode o 9. Então, é 6 ou 7. Agora, quando eu olho para isso, né? Eu penso, quais números eu posso colocar aqui pro R que podem me dar alguma coisa entre, sei lá, 2 e 7, né? Ou melhor, o número máximo, né? O N tem que estar entre 2 e 8, né? O maior valor possível é se o N fosse 8, não sei bem. A questão é que agora a gente já está muito perto, né? Qual valor a gente pode colocar aí no R? Uhum. O maior valor possível. Quanto menor o valor embaixo, melhor, né? Porque aí embaixo está dividindo. Aham. Sim. Então, vou colocar o 2, por exemplo. Se colocar o 2 dá 7, né? Agora, se colocar o 3, ó, digamos que a razão seja de 2 em 2. Vai dar 14 dividido por 2 dá 7. Agora, se eu colocar o 3, dá 15 dividido por 3 dá 5. Então eu consigo fazer uma razão de 2 em 2 aqui, tirando os caras certos. Mas eu não com, né? Mas e vai dar uma quantidade inteira de pessoas, porque tu não tem uma meia pessoa lá, né? Uhum. Agora, qualquer outro valor que tu coloque aqui, por exemplo, 3, já deu um número menor, deu 5. Porque vai ficar 15 dividido por 3 dá 5. Se tu colocar o 4, dá 16 dividido por 4 dá 4. Se tu colocar o próprio 5, vai dar 17 dividido por 5, que é um número quebrado. Então, você pode colocar o 2 é a melhor opção para o valor máximo. Que hora que você faz isso, você vai ficar com n igual a 12 mais 2 dividido por 2 dá 7. Então 7 é a resposta certa. 7 é a maior resposta que essa equação aqui pode te dar, mediante ao que o problema te permite. Entendi. Nesse caso, nessa questão, você tinha que ficar testando o número para ver qual que daria mais certo. Basicamente isso. Uhum. Entendi. Uma vez que tu chega ali no n, né, fica fácil tu perceber o que tu coloca ali e tal. Beleza? Beleza, entendi. Então tá bom. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem uma pra você fazer aqui. Eu não quero começar essa, não. Dá uma lida aí, me diz se você sabe começá-la.
Tá, acho que eu tinha começado a fazer essa. Deixa eu ver. Não lembro. Ah, eu tinha sim. Eu vou ver o que eu fiz aqui. Posso te mandar uma foto do que eu fiz? Sim. Tá, mandei. Ah, tu já tinha feito essa conta? Eu não terminei porque eu não consegui. Não consegui terminar. Eu não tô entendendo nada, pra falar a verdade. Não sei se meu olho já tá meio cansado por ser a noite, mas você colocou os termos aqui, Aham. E uma aí, sequência. Diga, diga. ele disse que a soma dos termos é a soma dos termos anteriores mais próximos a partir do terceiro, né? A partir do terceiro termo é a soma dos dois termos anteriores. Aí, o A2 ele falou que era o 1. Aí eu botei que o A3 era a soma dos dois anteriores, o A1 mais o A2, e por Tu aí já ouviu vai. falar da sequência de Fibonacci? Já. Só não lembro como ela é, mas já. Não, mas pera aí. Acho que não é bem isso. A definição que tu me deu parecia de Fibonacci, mas lendo agora não é. Então, tô achando estranho. Uma sequência, cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois termos anteriores. Então, por exemplo, A3 é igual a A2 mais A1. O A4 vai ser igual a A3 mais o A2. Certo? Certo. E por sua vez, o A3 é igual a A2 mais A1 mais A2, então, da própria conta. Ou seja, 2A2 mais A1. Tu consegue escrever o A4 também em termos do A2 do A1. A única diferença aqui é esse 2 multiplicando, tá vendo? Tô. Entendeu o que eu fiz? Tá. A Entendeu, quatro né? igual a 3 mais a 2. Entendi. Tô Isso, relendo esse aqui. A é esse. Que é isso. Certo? Agora vamos escrever o Certo. A5 aqui. O A5 vai ser o A4 mais o A3. A5 igual. Tem o A4, né? Vamos lá. É 2A2 mais A1. E esse é o A4. Agora o Uhum. A3, o A2 mais A1. Então ficou 3A2 mais 2A1. Certo? Certo. Eu nem sei porque que eu estou fazendo isso, só me pareceu legal. O segundo termo é igual a 1 e o quinto termo vale 2005. Bem, o segundo termo, ele falou que o segundo termo é igual a 1 e o quinto termo é igual a 2005. O segundo termo é igual a 1. Ó, dá para achar já, né? Pelo menos dá para achar o A1 já. 2 a 1. Mas a gente pode ir direto pro sexto termo já. Pela mesma lógica, o sexto termo é o A5 mais o A4, certo? Então o Certo. sexto termo, que é o que o problema pede, é, é o 2005, né? 2005. Uhum. Mais o A4. Segundo termo vale 1. Tô pensando a melhor forma de fazer isso.
Porque aqui, ó, vamos lá. Tá, tudo que eu escrevi aqui é verdade, mas eu vou apagar esse cara aqui porque eu quero fazer uma coisa. Eu quero encontrar quem é o A1. Ah, tá. O A5 era 2005, né? Isso. 3A2. Quem é o A2? O É um. A2 é 1. Isso. Vezes 2A1. Mais 2A1. Então vai ficar 2002 igual a 2A1. Ou seja, o A1 é 1001. Ok? Ok. Como o A6 é A5 mais A4, então o A6, que é o que a gente está querendo, é 2005 mais quem é o A4. O A4 eu tinha encontrado em algum momento aqui que ele era 2A2 mais A1, tá vendo? Tô. E esses caras agora a gente tem eles, não é? Eu acabei de encontrar eles. Ah, tá, entendi. Aham. O A2 é 1 e o 2 A1 é vezes 1000. 1001. Isso, 1001. Então vai ficar 1003, 3008, certo? Certo. Era isso que a questão pedia, né? Era isso que a questão pedia. Sim, sexto termo. Entendi. Então, tu teve que utilizar da regra aqui. Ou seja, tu só vai perceber esses padrões abrindo os termos genericamente. Beleza? Sim. Beleza. Pegou a ideia mesmo? Entendeu o que eu Peguei. fiz? Tranquilo? Então tá bom, a gente vai até o sexto termo. Beleza. Acho que tem mais uma, Legal. né, questão que eu tinha te falado. Deixa eu ver. Acho que era de interpolação geométrica, que o meu professor tinha me explicado lá na escola, mas eu não entendi a explicação dele. Ah, tá. Deixa eu ver o nosso zap aqui. É o exercício 22 22. da minha Ah, apostila. tá. Pô, a de cima é do ITA, que medo. As questões do ITA são mais difíceis que questão de faculdade. Ai, meu Deus. Tu quer passar em quê? Parecia fácil essa questão, mas Ah, essa aqui eu não sei. A superior, em cima dela é do ITA. Essa aqui eu já não sei. Você quer passar em vestibular de quê, minha amiga? eu quero, é, eu quero fazer moda ou design de interiores. Pô, nem precisa de nada disso, então, né? Que chato. Pois é. Frustrante. Interpole quatro meios geométricos? Hã? Interpole? Como assim? Não sei o que ele quer dizer por interpolar. Sendo bem sincero, eu vou ter que perguntar aqui pro meu amigo. Só um segundo. Pô, eu tava com o livro aberto aqui, ó. Que feio. Feio deixar a coisa aberta. Ah, só um segundo. Vou fazer a perguntinha. Temos que fazer a fórmula do termo geral da progressão geométrica. E aí, você lembra qual é ela? A fórmula da progressão geométrica? Isso. Peraí. É, É uma que tem exponenciais. eu tô com a fórmula da progressão aritmética na cabeça. Ó, eu tô tentando Progressão achar. geométrica é assim, ó. Vamos chamar de outra letra para não confundir com a aritmética. O n é igual a U1 vezes o 1 vezes a razão. q Não, vezes a elevado a razão. n, certo? Vezes a razão. Razão é q. Normalmente a Sim. gente chama de q quando a gente está falando de progressão geométrica, né? Aham. E quanto é que deu isso aqui? O n
Eu não sei qual é, ou será que eu sei? Bem, vai depender do cara que eu tô procurando, né? A questão é que se a gente quer interpolar 4 caras entre o 3 e o 96, então nós queremos uma sequência geométrica assim, ó. Pam, pam, pam. Ou melhor, deixa eu colocar aqui. Começa com o 3, depois vem o A2, depois vem o A3, depois vem o A4, depois vem o A5, e o A6 é o último, é o 96. Tá Sim. vendo? Tá aqui os 4 interpolados. Uhum. Então, entre eles. Então, para saber essas coisas, a gente tem que saber os elementos para colocar na equação. No caso, o elemento importante, a razão. Qual é a razão que vai me dar uma sequência de 4 termos, começando em 3 e acabando em 96? Essa é a pergunta. Uhum. Entendi. Sabe como encontrar isso? Hum, Uma vez que você tem o que poderia ser chamado aqui ó, de A1, e esse é o último termo, né? O A6. E aqui você tem sim. uma fórmula. Desculpa. Ai, cara, esse aplicativo às vezes mexe comigo. Apagou ali. Apagou ali. Então, ah, você quer achar a raiz, certo? A razão, desculpa. Você quer achar Razão. a razão. Isso. E Sim. ela. A equação que dá a razão tá ali. Ela te pede só o A1 e o último termo N. No nosso caso, o nosso último termo é o 6. E aí, consegue achar a razão para mim? Tem que descobrir Tem que o achar o AN. quê? Tem que achar o quê? Tudo tu tem já pra colocar nessa equação. A única coisa que falta é achar o quê. Depois que tu achou o quê, tu acha esses caras aqui. Mas primeiro tu tem que achar o quê? Para poder colocar as coisas na forma. Tá. Ó, só Vou, lembrando. vou fazer Aqui, aqui. beleza. Quando achar o quê, me fala. Vamos ver se tu entendeu. Não quero dizer, né, o que é pra fazer, mas. Tá bom. O que ele vale 2? 2? Uhum. 2, exatamente. Agora, se tu quer achar o A2, o A3, etc., é só jogar na fórmula. Ah, tá. Agora você pode achar o A2, o A3 ou o A4 jogando na fórmula. Quando você achar, me fala, tá? Tá bom, tô fazendo aqui.
Eu descobri os termos aqui. Quais são? O A2 vale 6, A3 é 12, o A4 é 24 e o A5 é 48. Daí 48 vezes 2, 96. Perfeito. É isso aí. Gostei de ver, você entendeu bem a matéria. Parece que só faltou tentar mais, ou talvez fazer algumas questões com os colegas, mas comigo aqui vai dar tudo certo. E é até bom porque você chega com confiança na aula e tal, né? Tomara que a gente consiga fazer mais aulas, pelo menos uma aula semanalmente, beleza? Sim. Então tá bom, Eu diga. sei que a, eu sei que a nossa aula tá acabando, falta 3 minutos, né? Mas posso te fazer uma pergunta rapidinho? Claro, Eu ia perguntar, na progressão geométrica existe a soma infinita e finita, né? sim. E aí eu ia perguntar, na soma infinita, qual é o jeito certo de fazer? É A1 sobre 1 menos Q ou é A1 sobre Q menos 1? Qual é a fórmula certa? Vou mandar pra você. Só um segundo. Tá. Tá na mão. Soma infinita é A1 sobre 1 menos Q. O correto é sobre 1 menos Q? Exatamente. Ah, então tá. É porque meus professores de matemática mudaram, aí cada um fazia de um jeito diferente, eu ficava, qual que é a fórmula certa? Usa uma letra diferente e tal. Acontece, acontece. Não se preocupe. Bem, vai Então, dar tudo certo aí. Qualquer coisa, só me chamar, beleza? beleza. Muito obrigada pela ajuda, você Eu que ajudou bastante. agradeço. Ótima noite, valeu. Pra você também, tchau.